porque você está com fome e precisa de um carboidrato urgente. Come um pedaço de bolo. Não faz isso. Acaba sendo tóxico para você mesmo. 4 lições de riqueza que eu aprendi com as formigas. Eu vou passar todas elas para você aqui agora, beleza? Mas antes eu queria saber de você o seguinte. Você sabia que as formigas, principalmente as formigas saúvas, aquela formiga que você tem na sua cabeça aí a ideia que ela tá ali várias fileiras e elas carregando folhas, né? Folhas enormes, e elas estão levando aquelas folhas para os formigueiros, é verdade? Pois é. Você sabe que aquelas folhas não são alimento das formigas? Pois é. Aquelas folhas, elas são para alimentar uns fungos que as formigas cultivam dentro dos formigueiros. E aí as formigas vão se alimentar desses fungos. Pois é, as formigas, elas têm uma fonte de investimento, elas têm uma fazenda, elas têm um campo de mineração de fungos onde elas alimentam esses fungos. Pois é, e eu aprendi 4 lições com isso e eu vou compartilhar com você agora, tá certo? E a primeira é o seguinte: o que realmente resolve o seu problema? Onde está a solução do seu problema? Assim como as formigas, elas têm a folha certa que ela leva para aquele fungo. Ela sabe exatamente onde está a folha que alimenta aquele fungo. Então é lá que ela vai, naquela árvore, naquela planta específica, que ela vai recolher o alimento para a sua fazenda. A segunda lição: onde está a porta que realmente é para você entrar? Assim como as formigas vão numa árvore específica, numa planta específica, elas fazem ninhos em locais onde tenham as plantas que elas precisam para alimentar os seus fungos. E eu quero saber de você, qual é o local específico que você precisa ir? Você precisa encontrar esse local. Você já achou? Então acesse. Não tenha medo, não tenha receio. E se alguma dificuldade aparecer, não tem problema. Você vai passar por cima, por baixo. Você vai dar um tempinho e vai esperar que alguém retire essa dificuldade do seu caminho. Mas se a porta que você deve entrar, você já localizou, espere e entre. Quando você entrar, entre com certeza de que é para você, de que você não está usurpando, de que não é nada ilícito você usufruir dessa oportunidade, porque é para você. Terceiro ponto é o seguinte: cuide realmente do que te alimenta e não da sua fome. Olha só, as formigas, elas têm a necessidade de se alimentar. E elas vão pegar uma folha para trazer essa folha para o ninho e aí sim alimentar o fungo, e após isso elas vão cuidar da sua própria alimentação. Então, se você cuida da sua fome, se você só dá atenção para os desejos imediatos, para aquilo que está mais próximo de você, muitas vezes você vai ser traído. Por quê? Por exemplo, quando a gente está com fome, normalmente o nosso corpo manda para a gente uma informação de que nós precisamos de energia. Essa é a função da fome, é dizer assim, ó, busca energia porque está acabando aqui. E aí, qual é a fonte de energia? Carboidrato. Então, se você for ser levado exclusivamente pela sua fome, você vai consumir um excesso de carboidrato. Você precisa de proteínas, vitaminas, minerais e outras coisas, e para isso você precisa elaborar uma refeição. Você precisa muitas vezes buscar alguma coisa além, preparar a sua oportunidade, e agora sim a oportunidade está preparada, está elaborada e completa para você usufruir. Usufruir antes do tempo significa que vai faltar alimento para você. Então, dá ouvido a vamos dizer assim, um manual que é para você, que é para a sua vida. Ao invés de ouvir simplesmente o que a multidão diz, o que o seu corpo diz, o que a sua mente pede, porque você está com fome e precisa de um carboidrato urgente, come um pedaço de bolo. Não faz isso.
acaba sendo tóxico para você mesmo, tá bom? Então, vai com sabedoria, seja inteligente e siga o seu roteiro. Faça uma programação, siga o seu roteiro. Assim, você vai se alimentar de verdade ao invés de estar cobrindo buracos, apagando incêndios. Quarto ponto. As oportunidades estão disponíveis para você. Não tenha receio de que alguém pode chegar e levar e... Não. Calma. Você não se programou? Você não fez a sua trilha, o seu roteiro? Você agora já sabe onde está a sua fonte de alimento, o que você precisa fazer. Você se organizou para chegar até esse lugar e agora você, como aquelas formigas, já estão subindo a árvore de onde você vai tirar os pedaços das folhas e levar para o ninho para alimentar a sua fazenda. Então, aquelas folhas estarão ali para você e tem um alimento suficiente para você. Muitas vezes, a gente pode até ter receio pelas vozes da multidão. Muita gente ao lado falando de escassez, porque está com medo e agora tem muitas guerras. As guerras sempre existiram. A questão é que agora a gente tem um negócio na sua mão, na minha mão, que a gente fica sabendo exatamente quando está acontecendo. Mas isso sempre existiu. Então, a sua oportunidade não vai sumir porque alguém ao lado está dizendo que precisa da mesma coisa que você. Relaxa. O que é seu, é seu. E você vai subir e você vai alcançar a sua oportunidade, você vai pegar aquilo que é seu e está preparado para você. Juntando esses 4 elementos, você estará pronto e pronta para prosperar, para ser rico. Eu não estou falando que você tem que andar de Lamborghini, de jato. Não é isso. É ser completo. E ser completo é ser íntegro. Ser íntegro é ter em você tudo o que você precisa, tudo o que o seu eu clama, pede para que você tenha. Muitas vezes, o seu completo, a sua integridade é ter tempo para a família, tempo para você, exclusivo para você, e pagar as suas contas. Está tudo certo. Alguns vão ir além e outros precisam até de menos. Não sei, isso é muito individual. Porém, cada um precisa ser completo naquilo que ele tem em si. E você precisa desses 4 elementos para ser completo. Aprenda com a formiga, como disse o sábio Salomão, e você vai prosperar em tudo que você fizer, em todas as oportunidades que já estão esperando por você. Segue o nosso canal, vamos lá!